Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma semana de aquecimento para a maratona Diminuindo a Ansiedade na Rotina. A maratona é um evento muito maior, né? A gente está só se aquecendo, a maratona vai acontecer já na semana que vem, falta só uma semana, de 4 a 8 de abril, né? Daqui a menos de uma semana. E para explicar um pouquinho para quem está caindo aqui de paraquedas, né? O que é a maratona? Lá na maratona você vai aprender os primeiros passos para diminuir a ansiedade na sua rotina, sem ficar dependente de remédio, mesmo que você já conviva com a ansiedade há muito tempo e ache que já tentou de tudo. Para se inscrever é muito simples, muito fácil. É só você acessar o link que está na minha bio, no perfil do Instagram, do Facebook, lá no YouTube também. Quem assina o Boletim da Leveza, quem é da minha lista VIP também, inclusive hoje, mais cedo, eu enviei um boletim, não sei se alguém já recebeu, mas tem lá também. Então o link está espalhado por todos os lugares, nos posts também, então se inscreva, é bem fácil, é gratuito e começa semana que vem, tá? Além das aulas de aquecimento, essas lives de aquecimento, né? E da maratona, você que se inscrever também vai poder participar da nossa comunidade secreta, que foi criada só para você tirar dúvidas diretamente comigo, trocar experiências com outras pessoas que enfrentam as mesmas dificuldades que você, né, com ansiedade no dia a dia. Então tá bem especial, já tem mais de 200 pessoas na comunidade, toda hora chegando gente nova, já temos mais de 2.000 inscritos na maratona, batendo recordes aí. Então, mas muita gente que está inscrito na maratona ainda não está na comunidade. Se você é uma dessas pessoas, vou puxar você pela orelha, botar lá na comunidade, vai lá, tá bem legal. E sempre no final das lives de aquecimento eu coloco um post lá para poder tirar as dúvidas que surgirem, e aí eu explico lá, é bom que fique exposto lá e todo mundo que está dentro da comunidade acaba aproveitando, tá? Essa é a nossa quarta live de aquecimento da maratona. Esse aquecimento ele começou na semana passada e vai continuar essa semana também na quarta e amanhã, né, quarta-feira, e quinta, sempre ao meio-dia, tá? Deixa eu só ajustar aqui, peraí. Vocês estão me vendo bem? Estão ouvindo bem? Tá com ruído? Alguém confirma pra mim? Alguém me dá um ok se tá tudo direitinho? Tô com um ruído aqui, eu tô na dúvida se tá atrapalhando, se tá incomodando. Gente, alguém, por favor? Ninguém se manifestou? Eu vou seguir. Vendo e ouvindo bem. Obrigada, Rafa. Obrigada. Perfeito, Lili. É porque eu falo aqui, né? Mas vocês me ouvem com um delay de alguns segundos. Então, às vezes, parece assim que eu, né, tô aqui falando sozinha com as paredes. Mas que bom saber que vocês... Aí, todo mundo agora falando que ok, obrigada. Então, vamos lá. Eu tava na dúvida porque tem um barulho aqui, um ruído. Aí, qualquer coisa eu ia, enfim, fechar a janela. Mas bom, então eu tava explicando da comunidade, né? Então se você ainda não tá lá, entra lá pra aproveitar essa troca de experiência, né, com outras pessoas que é muito rica. Deixa eu... Gente, cada hora dá um... Coisas do ao vivo, meu povo. Calma aí. Vamos ajeitar, senão... O computador tá ligando aqui, não sei qual. Tá reclamando alguma coisa. Mas tá, dessa vez, na primeira live de semana passada até caiu a internet, precisei entrar no 5G, hoje já botei aqui no 5G, tá tudo funcionando. Então tá. Então vamos lá. Pra você que eu tava falando, né, da comunidade, tava explicando que essa é a quarta. Lembrei que essa é a quarta live de aquecimento. A gente começou na semana passada, tivemos 3 lives, né? E essa semana teremos mais 3, a de hoje e mais 2, tá? A gente já falou sobre o momento certo de procurar ajuda, né? Sobre como vencer o medo do tratamento. Então, essas lives estão disponíveis no perfil, no Instagram, no Facebook por pouco tempo, lá no YouTube também. Depois elas vão ficar só dentro da comunidade, tá? E qual que é o objetivo desses encontros? É que eu consiga te ensinar
pontos importantes sobre o tratamento da ansiedade, tá? E isso tem tudo a ver com o que a gente vai aprender dentro da maratona semana que vem. E é justamente esse o intuito. O intuito é deixar você mais preparada, já preparado, para não chegar lá muito do zero, né? Para conseguir aproveitar o máximo possível do conteúdo que eu vou falar lá dentro da maratona, tá? Porque a gente sabe, é muita gente. Então a gente sabe que tem pessoas que já têm um entendimento um pouquinho maior, tem pessoas que estão chegando agora, que estão super perdidas, né? Assim, então, para nivelar todo mundo, tirar dúvidas comuns, né? Falar às vezes de dificuldades, de facilitadores do tratamento, é que serve esse aquecimento. Então, assistindo as lives de aquecimento, você já vai chegar lá com uma outra visão sobre o tratamento de uma forma geral e aí vai conseguir aproveitar muito mais as aulas da maratona, tá? E aí, como eu falei, no final de cada live dessa, eu vou deixar um post lá na comunidade, na nossa comunidade secreta, para você tirar as dúvidas e, assim que for possível, eu vou lá responder, tá bem? Então, bom, vamos ao nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje, conforme anunciado, é um tema quente, hein? Que eu não sei nem se... Geralmente eu estava fazendo o quê? Meia hora, 40 minutos? Vou tentar manter esse tempo, mas o tema de hoje é quente. É um tema que pedem muito, que sempre tem muita dúvida, tanto dentro do consultório, os pacientes que chegam procurando ajuda, quanto na internet, as buscas, né? As pessoas procuram muito no Google. Afinal, como lidar com os efeitos colaterais dos remédios para ansiedade? Quem tava esperando esse tema aí na maratona? Levanta a mãozinha aí para eu saber. Porque esse realmente é um tema muito comum, gera muita dúvida, muita confusão. E por que eu trouxe, fiz questão de trazer... É claro que a gente poderia, enfim, ter horas e horas, ficar um dia inteiro, né, 2 dias inteiros falando, aprofundando, né, assim, cada um, com cada remédio, com cada, enfim. Mas o objetivo aqui é eu tentar trazer pontos mais importantes, tá? Muito comuns, dúvidas mais comuns, para que, pelo menos com essa ideia inicial, a gente consiga desfazer algumas confusões que surgem, que tem por aí, né? E algumas ideias que as pessoas têm que sim, que são condizentes com a realidade, porém, a gente também saber o que fazer em cada uma dessas situações, tá? Todo mundo dizendo todo mundo querendo aprender a lidar com efeito colateral, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar de cinco pontos importantes que todo mundo precisa saber sobre os efeitos colaterais, tá? Eu vou passar por esses 5 pontos, vou explicar cada um deles, ok? Detalhadamente. E no final, terminado esses 5 pontos, eu ainda vou te dar 3 dicas práticas, ou seja, para você colocar em prática já essa semana, que vão te ajudar bastante em relação a isso, tá? Às vezes podem ser coisas simples para algumas pessoas, mas às vezes muita gente não coloca em prática ou não sabe como fazer. Então você vai sair daqui hoje não só entendendo um pouco mais, mas sabendo o que fazer caso efeito colateral seja aí um fantasma que te assombre em relação ao tratamento, ok? Importante, antes da gente seguir, é o seguinte: o tema hoje aqui é sobre tratamento farmacológico, tá? Ou seja, tratamento com remédios e os efeitos colaterais desse tratamento, ok? Claro até aí? Tá. Por que eu tô falando isso? Porque a gente vai focar nisso, nessa conversa, tá? De efeitos colaterais do tratamento farmacológico, dos remédios usados para ansiedade. Muita coisa do que eu vou falar aqui a gente consegue extrapolar para remédios no geral, né? Não só na psiquiatria. Quase tudo a gente consegue extrapolar para todos os tratamentos farmacológicos, ou seja, com remédio dentro da psiquiatria, que são usados na psiquiatria, mas eu vou dar ênfase maior, o foco aqui é tratamento farmacológico de ansiedade, tá? Então vou falar dos remédios mais usados, os remédios considerados tratamento de primeira linha para transtornos de ansiedade, ok? Então, assim, o foco vai ser esse, mas o que eu quero deixar bem claro, sempre bom lembrar, que o tratamento não se resume a remédio, ok? Então, assim, nos casos em que o remédio se faz necessário, tá? Sim, aí o remédio vai trazer uma ajuda enorme, ok? Mas por que é isso? Por que eu faço questão de repetir isso? Porque tem gente perdida por aí, eu não sei se tem
por aqui, né? Um de vocês que estão aqui. Mas tem gente que não pode ver um psiquiatra falando de remédio, que já vai tacando pedra, né? Dizendo que a gente ganha dinheiro da indústria, que a gente é vendido para a indústria e um monte de teoria conspiratória, né? Que a gente resume o tratamento ao uso do remédio e não é isso, tá, gente? Então, você que me acompanha já há algum tempo, conhece meu trabalho, tudo que eu venho batendo na tecla, aliás, uma das pouquíssimas coisas que eu falo no meu perfil, nos meus conteúdos, no Boletim da Leveza, no YouTube, é de remédio especificamente. Né? Então, não que isso não seja importante, não tenha sua importância, tem sim, como a gente vai falar hoje, mas qualquer bom profissional sabe a importância do uso dos remédios, né? Assim, no tratamento, nas doses corretas, mas também a gente precisa estar sempre atualizado sobre a importância de orientar aos pacientes nos ajustes de rotina, né? Do trabalho em conjunto com o psicólogo em muitos casos, né? Nos quadros de ansiedade, na grande maioria dos quadros, e principalmente, né, de focar muito em ensinar o paciente sobre como lidar com os pensamentos ansiosos, tá? Então, tudo isso faz parte do tratamento, tá? Tratamento não é sinônimo de remédio. O remédio, ele faz parte do tratamento, mas o tratamento não se resume a isso, ok? Dito tudo isso, vamos então aos nossos 5 pontos, vamos então começar? Bom, primeira coisa que é fundamental você entender: todo remédio pode dar efeito colateral. Todo remédio. Não é na psiquiatria, não é para ansiedade, não é na psiquiatria, é em toda a medicina, para qualquer coisa. Até fitoterápico pode dar efeito colateral, tá? E o fato de causar um efeito colateral não faz o remédio ser mais forte ou mais fraco, tá? Então, por exemplo, pegando um exemplo de fitoterápico, você vai pegar esses calmantes fitoterápicos, por exemplo, com passiflora, né? Não tem nada de errado com isso, toma, na maioria das vezes não faz mal nenhum. Em alguns casos, né, assim, numa ansiedade mais leve, tem pessoas que podem se beneficiar, mas ainda assim é remédio. E também pode dar efeito colateral. São só remédios que eles são extraídos, são extratos de planta, tá? Mas, por exemplo, se você for lá pegar a bula da passiflora, por exemplo, você vai ver lá que tem náusea, que tem vômito, pode dar dor de cabeça, pode dar taquicardia, pode dar, que mais? Sonolência, tudo isso pode dar com passiflora, com fitoterápico, tá? E aí, assim, se pode dar com fitoterápico, claro que pode dar com os remédios que a gente usa, que tendem a ser um pouco mais potentes, tá? Só que mais específicos também, então daria até uma outra live pra gente falar sobre, talvez um vídeo depois no canal, não sei, vou pensar nisso mais pra frente, mas pra falar um pouco sobre essa questão dos fitoterápicos, né, que muita gente acha como uma alternativa segura e nem sempre é tão segura assim, enfim, porque os remédios de uma forma geral, os remédios que a gente usa, alopáticos, né, que a gente chama, eles passam por inúmeros estudos, né? Tem doses seguras, tem pesquisas enormes ali no mundo todo, né? Replicadas, então se estuda muito, se sabe ali muito efeito. E aí a coisa, às vezes, que é mais natural, não, veja bem, não tem nada contra, adoro um negocinho natural também, quem me conhece sabe, mas a gente precisa também desfazer esse olhar de que tudo que é natural, então é muito seguro, eu posso usar à vontade, sem orientação nenhuma. Então, às vezes, evitando tomar remédio por medo de tudo isso que a gente vai falar aqui hoje. Às vezes a pessoa começa a usar uma coisa que é mais natural, mas que no final das contas não tem tanta eficácia, não é comprovado que tem eficácia, aí não melhora, passa anos, ainda pode ganhar um efeito colateralzinho aí no meio do caminho, né? Mas mesmo que não ganhe, às vezes passa anos, porque buscando um negócio que é natural, mas nem sempre é o mais seguro e nem sempre é o mais eficaz, o mais efetivo, tá? Então, comecei a falar isso, mas voltando, né? Voltando aos efeitos colaterais. Acontece que efeito colateral, mesmo quando tá lá descrito em bula, e a gente vai falar mais disso, não acontecem com todo mundo. Isso é muito importante. Vamos pensar assim, vamos pegar um efeito colateral assim muito, muito, muito frequente. Muito frequente. Muito. O que é muito frequente, que são poucos. 30% a 40% das pessoas que fazem uso de um remédio, a gente vai falar mais pra frente, citar alguns exemplos, mas 30% a 40% quando é muito, muito frequente tem o efeito colateral. 40% é muita coisa. Mas quando a gente olha esses 40%,
Aí a pessoa que é ansiosa já olha que, meu Deus do céu, eu vou ter. Só que a gente esquece, desconsidera que 60% das pessoas não vão sentir aquele efeito colateral com aquele remédio, mesmo sendo muito frequente. Tá conseguindo pegar? Então, assim, desses 30%, 40%, né? Assim, só que... E aí tem um ponto, né? Que a grande maioria dos efeitos colaterais que são relatados em bula, e a gente vai falar de bula mais pra frente, eles ficam em torno ali, no máximo, que é muito frequente, em 10% das pessoas que fazem uso, no máximo. Muitos dos efeitos colaterais que estão lá descritos na bula é em torno de 1%, às vezes até menos, é uma em não sei quantas mil pessoas que vai ter aquele efeito, né? Então, assim, quando a gente pega um efeito muito frequente, os de bula mais comuns, fica ali em torno de 10%. Então, a cada 10 pessoas que fazem uso do remédio, uma pode ter aquele efeito colateral, que a gente vai ver também mais pra frente que, e muitas das vezes, é possível de ser manejado, tá? E às vezes, por essa preocupação, a cabecinha ansiosa já vai ali, meu Deus, eu vou ter isso aqui, não quero tomar esse remédio por nada nesse mundo, porque ele causa, sei lá, dor de cabeça, porque causa ganho de peso. E não é bem assim, na prática. A gente precisa também entender um pouquinho, não precisa virar especialista, mas entender um pouquinho sobre essa questão estatística, né? O fato de, sim, terem alguns efeitos que são mais comuns para alguns remédios, não são todos, que remédio também não é tudo igual, né? Não significa que você vai sentir aquilo quando tomar aquele remédio, tá? E também, né, se um conhecido seu tomou, fulano tomou o remédio A e teve um efeito colateral B, né? Isso não significa que você vai ter esse mesmo efeito colateral se você tomar. Ok? Certo até aí? Então tá, vamos seguir para o segundo ponto, tá? O que a pessoa... Eu falei que vão ser 5 pontos que eu vou abordar aqui, que eu considero como mais comuns ali, que é bem importante você sair daqui hoje sabendo, tá? Segundo ponto. O que a pessoa que sofre com excesso de ansiedade, tem a cabecinha ali, tem um funcionamento ansioso, vamos dizer assim, o que ela faz assim que ela compra o remédio? Conta pra mim. Coloque aqui nos comentários o que a pessoa faz. Geralmente, não todo mundo, tem uns que já aprenderam, né? Já aprenderam como fazer, que não faz tão bem assim pra elas, né? Mas o que muita gente com ansiedade faz? Lê a bula. E aí lê a bula, e aí? Logo depois acontece o quê? Cai pra trás, né? De susto, com aquele monte de coisa escrita, a cabeça já fica pensando lá em um monte de coisa, porque se tá escrito na bula é porque vai acontecer. Aí, ó, pensamento catastrófico, né? Quem é meu aluno aí já tá craque aí, saber identificar o pensamento catastrófico, ó, vai já rondando tudo, se faz aí presente, aí acabou, né? Ou então, o que acontece? A pessoa já chega no tratamento com uma ideia anterior, né, de que aquele remédio faz mal, de que os remédios, de uma forma geral, fazem mal. E aí, tem o que a gente chama de efeito nocebo, que eu vou explicar, né, assim, que aí com um paciente ansioso, então, é mais comum ainda, né? E o que é o efeito nocebo? Que muita gente não conhece. A maioria das pessoas já ouviu falar no efeito placebo, né? Se fala muito do efeito placebo. É quando a pessoa já tem uma ideia, né? Ela já acha que aquele remédio ou, sei lá, qualquer coisa vai fazer bem pra ela. Aí vamos supor, tô sem água aqui, mas vamos supor, eu tenho uma água aqui e essa água eu já tô sentindo por inúmeras razões. Dentro de mim eu já tenho tanta certeza que aquilo ali vai me fazer bem, que aí eu bebo, já tô me sentindo melhor. Isso, bem resumidamente, é o efeito placebo. Isso é documentado, assim, isso não é uma coisa que a pessoa é ingênua, isso, aquilo. Não, isso é documentado em pesquisa, né? Aliás, todas as pesquisas que se fazem com tratamentos, né, assim, na medicina, muitas delas, né, se faz comparando um remédio novo com, né, um remédio já usado com placebo, né, justamente para ver se porque já se tem clareza de como esse impacto, né, como aquela pessoa, o quão predisposta aquela pessoa tá a melhorar com aquela intervenção, seja um remédio, seja outra intervenção, aquela pessoa tá. Então, isso, resumidamente, é o efeito placebo, tá? E aí, o que é o efeito nocebo? É justamente o contrário. O efeito nocebo eu pego a mesma água, que não tá aqui, tá vazio, esqueci de encher minha água.
Mas eu pego a mesma água e aí só que eu já tô achando que essa água não vai me fazer bem, que essa água aqui, não sei, porque eu já ouvi falar que quem bebe essa água aqui, e aí eu já fico tensa, já fico achando que não... E aí bebo a água e sinto desconforto. Aí, tá vendo? Sabia que não ia me fazer bem. Então esse é o efeito nocebo. Isso não é historinha minha pra te convencer a tomar remédio não, tá? Que eu não tô aqui pra isso, eu tô aqui pra te ajudar a melhorar. Seja se for com remédio, ótimo. Se for com outra intervenção, com terapia, ótimo também, né? Eu tô aqui pra te ajudar. Isso não é historinha minha. Isso é estudado há décadas na medicina e acontece com muita frequência, tá? Teve até uma vez uma história de uma paciente minha que ela tinha muita alergia, não era nem questão de efeito colateral, nada, era alergia mesmo. Ela veio com uma lista enorme de remédios que ela era alérgica a tudo, né? Ela não se dava bem com remédio nenhum. E aí, ela foi depois, num momento, numa alergista, ela já tinha ido há bastante tempo, e ela voltou na alergista, procurou de novo, e aí depois a alergista dela entrou em contato comigo, né? E falou assim, Bruno, olha só, a fulana, o que aconteceu? Antes da gente fazer, a alergista falando, antes da gente fazer um teste oral ali com alguns remédios, a gente usa placebo, né? Ou seja, usa uma solução que é parecida, sem a pessoa saber, para poder, enfim, ver, é um dos testes que se faz. E aí, quando ela recebeu o placebo, né, que era água com açúcar, o que começou a acontecer? Ela começou a se coçar inteira, começou a ficar nervosa, começou a sentir coração acelerado, começou a passar mal por causa da água com açúcar. Porque ela já tinha tanta certeza que ela ia passar mal, que ela ficou tão nervosa que acabou realmente passando mal. Mas ali não tinha remédio nenhum, né? E é isso só para ilustrar. É claro que aqui foge um pouquinho, né? Mas isso com os efeitos colaterais muitas vezes também acontecem. E aí é importante a gente entender, né? Também o que é a bula, né? E a frequência desses efeitos colaterais que estão descritos lá. A maioria, como eu falei, eles são raros, tá? Em menos de 10% das pessoas, na verdade 10% já é considerado comum, né? Mas tem muitos dos efeitos colaterais que estão descritos lá, mas que são raros. E às vezes muitos deles são menos de 1%. Mas ok, né? Assim, tem sim uns que são mais frequentes e tem uns que assustam mais, né? Por exemplo, como o ganho de peso e alteração de libido, né? Que são os mais comuns aí que o pessoal fica preocupado. E aí pode causar, como eu falei, pode causar. Tá lá na bula? Pode causar. É todo mundo que tem? De jeito nenhum. Mas aí, vamos ser justos também, né, em relação a isso. Quando a ansiedade, responde aqui pra mim, vocês, que sofrem com ansiedade ali no dia a dia. Quando essa ansiedade, ela tá lá em cima, alguém aí continua com a libido, com o interesse sexual muito alto? Não, né? Se tiver depressão associada, então, que é muito comum, né? A maioria dos pacientes, inclusive a maioria dos pacientes com depressão, sem tratamento nenhum, ou seja, sem tomar remédio nenhum, sentem diminuição de libido. Então, também não é tudo culpa do remédio, né? Por exemplo, o próprio ganho de peso. Tem vários estudos que mostram que existem alguns remédios que tem sim, não são todos, mas existem sim alguns remédios que podem causar uma tendência maior a ganho de peso, tá? Alguns remédios têm um impacto mais intenso, alguns remédios têm um impacto maior, outros vão ter um impacto mais moderado, e existem remédios que não interferem nada no peso, tá? Mas aí a gente vê os estudos, tá? Vamos ver os estudos. Então pode causar ganho de peso? Sim, pode causar. Quando a gente vai ver as pesquisas, quantos quilos os participantes das pesquisas dos estudos, né, ganham ao longo de 6 meses, ao longo de 1 ano, tomando remédio? Em média. Você tem ideia? O quê? Uns 10 quilos? Uns 20 quilos? Tem gente que acha que é isso, né? Mas em média, se a gente for pegar ali vários estudos mostrando, em média, o ganho de peso, quando acontece, né, fica em torno de 2 a 4 quilos, em média. Claro que tem gente que vai ganhar mais, claro que tem muita gente que não vai ganhar, né? Mas fica em torno de 2 a 4 quilos. Isso é uma coisa boa? Claro que não é uma coisa boa, tá? Mas não é tão terrível como a maioria das pessoas já entra no tratamento tendo certeza que o remédio faz o peso aumentar. Até porque ganho de peso, a própria disfunção sexual, né, diminuição de libido, tem várias outras coisas na rotina
que podem atrapalhar, que podem causar, né? Então tem um monte de gente que não faz tratamento com nenhum remédio para ansiedade e ganha peso. Não ganha? Num curto período de tempo, né? Ou no intervalo de 1 ano, ganha peso. Então, né, assim, quais são esses outros? Tem vários outros fatores que podem interferir. O fato da pessoa estar fazendo o tratamento também não tira, né, esses outros fatores que podem estar contribuindo também, tá? Para essa questão do ganho de peso, se é um dos efeitos colaterais que te preocupa, que tem te incomodado, tá? E aí, bom, voltando, né, essa média ali de uns 2, 4 quilos, que os estudos mostram, não sou eu que tô falando, são os estudos que mostram que geralmente acontece, isso se a gente for pegar remédios que estão mais associados ali realmente a ganho de peso, tá? E aí, é todo mundo que ganha esses 2, 4 quilos em média em 1 ano de tratamento? É todo mundo? Não. Quando a gente pega, assim, esses estudos, mostram ali, dependendo do remédio, de 10 a 30% das pessoas, né? Mostram ali, dependendo do estudo, dependendo do remédio, pode variar, tá? Um pouco. Então, mesmo os remédios mais associados a ganho de peso, por exemplo, a paroxetina, né? Que é o Pondera, Paxil, é um dos remédios usados para o tratamento da ansiedade, considerados como primeira linha no tratamento da ansiedade, mas é um dos que mais está associado a ganho de peso. Mas ainda assim, né, não é todo mundo que vai ter. E se tiver, muitas vezes não é um ganho de peso extremo como a maioria das pessoas pensa que é, tá? E isso precisa ficar muito claro. Ah, Bruna, mas depois a gente vai fofocar lá na comunidade, vai tirar as dúvidas. Mas, Bruna, mas eu tomei paroxetina ou eu tomei algum outro remédio e tive um ganho de peso muito maior. Como eu falei, pode acontecer, pode, mas é mais raro, tá? E sempre o médico vai ser comunicado, tem vários ajustes possíveis, tá? Também não é uma coisa, pronto, você adaptou com esse remédio, mas aí você teve esse efeito colateral, pronto, acabou, se vira, o resto da vida é isso. Não, a gente tem várias possibilidades de tratamento e sempre isso vai ser conversado com o médico, a gente vai falar isso mais pra frente, tá certo? Terceiro ponto, muito importante, que você precisa sair daqui hoje com isso bem claro, claro como a água, tá? Terceiro ponto, a imensa maioria dos efeitos colaterais dos remédios usados no tratamento da ansiedade desaparecem depois de poucos dias de uso. E, em geral, uns 3 a 5 dias. Tem alguns casos que pode demorar um pouquinho mais, umas 2 semanas, até uma adaptação. Algumas pessoas podem ser mais suscetíveis, mais sensíveis a alguns efeitos colaterais, tá? Tem algumas pessoas que são mais sensíveis, outras menos, tá? Mas eles tendem a desaparecer, a imensa maioria deles, tá? Não dura muito mais que isso. E é importante, de alguma forma, né, a gente colocar sempre, tentar colocar na balança, né? E sabendo o prejuízo que a ansiedade está causando, tá? E sabendo que o incômodo pode ser que passe, muito provavelmente passe, pode ser não, muito provavelmente passe em poucos dias, né? A gente colocar ali na balança e avaliar. E aí, talvez, até tentar tolerar um pouco esse desconforto inicial, sabendo que é inicial, né? Entendendo que é para um bem maior, né? Porque, poxa, se você procurou um bom profissional, foi bem avaliado, né? Dentre todas as possibilidades de tratamento, foi orientado ali que o remédio vai trazer um benefício grande, porque provavelmente esse quadro de ansiedade já está ali com sintomas moderados a graves, está causando muito prejuízo. Então tudo isso é colocado na balança. E aí às vezes a gente esbarra ali num desconforto que pode sim, para algumas pessoas pode ser mais incômodo, para outras menos, é isso, as pessoas vão sentir também intensidades diferentes, tá? Isso tem a ver, enfim, com metabolização, com como cada organismo metaboliza, ele reage a cada remédio, tá? Mas isso sempre tem que ser colocado na balança, tá? Os prós e os contras. Porque, poxa, será que não vale a pena eu esperar? E aí tem gente, por exemplo, que começa a tomar um remédio, sente uma dor de cabeça, né? Uma coisa, Bruna, sei lá, tô com um enjoo muito forte, que eu não consigo nem sentir o cheiro do remédio. Ou, enfim, algum outro efeito colateral que seja mais incapacitante, né? Tô tendo vômito, que é bem raro de acontecer, mas enfim. Mas às vezes é um efeito colateral que pode ser contornado ali nos primeiros dias.
Só que aí a pessoa já vem ali com aquela resistência e já sente uma dor de cabeça ali alguns dias, já para de tomar o remédio, nem conversa com o médico nem nada, já para e já condena aquele remédio para sempre, sendo que talvez se ela conseguisse esperar um pouquinho mais, apesar do desconforto, a gente sabe que é desconfortável, mas entendendo que é muito possível, muito possível que esse desconforto melhore com o passar dos dias, né? Às vezes a pessoa elimina ali uma possibilidade de tratamento por não ter tolerado esse desconforto inicial, tá? Então, esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, muito importante também. A forma com que o remédio ele é começado, né? A forma com que ele é iniciado e a forma com que ele é usado pode intensificar esses efeitos colaterais, tá? Como é que acontece isso? Na psiquiatria, a gente tem quase que um mantra, né? Que é comece lento e continue lento, tá? Eu vou pegar aqui, vamos pegar 2 exemplos de remédios, tá? Que são, enfim, mais conhecidos, né? Talvez você já tenha ouvido falar. Um deles é a fluoxetina, a gente pode pegar outro, escitalopram ou sertralina, tá? Vamos pegar esses dois, fluoxetina e sertralina. A dose de fluoxetina, ela geralmente a gente começa ali com 20 miligramas por dia, tá? Para ela começar a fazer efeito, tá? E de sertralina, uns 50 miligramas, né? Geralmente é início de janela terapêutica, que a gente chama. E aí, por exemplo, fluoxetina de 20 até 60 miligramas em média, tá? É a dose que a gente espera. Cada pessoa pode responder ali, como, né, já falei anteriormente, cada pessoa, na segunda live, se eu não me engano, cada pessoa vai ter uma dose mais adequada, tá? E na sertralina, por exemplo, a gente pode ir de 50 até 200 miligramas, tá? Na maioria dos casos, ok? Entendendo isso. Aí, o que às vezes eu vejo as pessoas falando? Porque eu não me dei bem com fluoxetina, ou eu não me dei bem com sertralina, porque eu tive muito efeito colateral no primeiro mês, aí eu tive que parar. Aí, quando eu vou ver, o que acontece? A pessoa, às vezes, já começou tomando fluoxetina, que a dose inicial é 20 miligramas, a pessoa, ou porque ela não quis esperar, ou às vezes o médico orientou, enfim, assim, ou então foi num outro médico que não é psiquiatra, não é especialista, né? Enfim, o sintoma tá muito forte, vamos começar então com 40 miligramas, ou vamos começar então com 100 miligramas de sertralina. Chances de ter desconforto, de ter efeito colateral nos primeiros dias? Todas as chances, né? Eu vou fazer assim uma comparação bem grosseira, mas eu acho que vai dar pra entender, tá? Pra você entender. Imagina uma pessoa que vai beber, vai consumir uma quantidade de álcool, vamos supor, 2 latinhas de cerveja, tá? Sei que não é todo mundo que bebe, mas enfim, como o álcool é uma substância aí socialmente aceita, né? Infelizmente, até mais do que deveria, mesmo quem não bebe vai conseguir entender, tá? Vamos imaginar então essa pessoa bebendo 2 latinhas de cerveja, tá? Se ela beber essas 2 latinhas de cerveja devagar, num tempo mais longo, o álcool ele vai entrando devagar no organismo, certo? Então, por exemplo, ela tá na praia no final de semana com a família, curtindo um feriado, e aí ela gosta de uma cervejinha, e aí ela vai, bebe a cervejinha dela com calma, depois de umas 2 horas, aí ela bebe outra cerveja, abre outra cerveja, e aí bebe lentamente. Num dia inteiro ali na praia ela bebeu 2 cervejas. Essa pessoa, né, assim, dificilmente vai ter um efeito forte, né, vai ficar bêbada, né, vai ter muito efeito ali com essa quantidade nessa velocidade, tá? Mas se essa mesma pessoa pegar 2 latinhas de cerveja e beber tudo de uma vez só, sem respirar, beber tudo de uma vez, o que vai acontecer? Provavelmente, dali alguns minutos, ela vai começar a sentir alguns sinais de embriaguez, né? Por quê? Porque o álcool ele atingiu uma concentração alta muito rápido. E isso vai causar esse efeito, esse desconforto mais intenso, ok? Pegaram esse exemplo ali bem grosseiro, uma comparação bem grosseira, pra gente poder voltar aqui ao nosso caso, tá? Mas conseguindo entender isso fica mais claro. Com os remédios, né, acontece uma coisa parecida com isso. Ou seja, começar com uma dose alta, às vezes, uma dose alta não, né, uma dose mais alta, mesmo dentro da janela terapêutica, não dá tempo do seu organismo se preparar às vezes para aquilo, e aí as chances são de você ter efeitos colaterais, né, as chances são mais altas.
né? Então, começar numa dose menor, pequenininha, geralmente o paciente meu começa com meio comprimido por alguns dias, só depois de alguns dias vai aumentando. Isso é fundamental para uma boa adaptação. E isso faz muita gente, às vezes, que não é tão não recebe essa orientação, às vezes começa já tomando um comprimido inteiro, tem um desconforto, aí não fala nada com o médico também não fala nada com o paciente, e aí a pessoa, obviamente, para de tomar e fala, esse remédio aqui eu não quero mais, né? Com razão. Então, às vezes aquele remédio, se ele tivesse sido feito, começado, né, numa dose um pouquinho mais baixa, se aquela pessoa tivesse tido tempo de se adaptar, o organismo dela tivesse tido tempo de se adaptar àquela substância, naquela dose, só depois ir aumentando aos poucos, muito provavelmente a adaptação seria muito melhor e talvez, depois de um tempo, como eu falei, como a maioria dos efeitos colaterais desaparecem depois de alguns dias, aquela pessoa poderia estar ótima com aquele remédio e aí perdeu a oportunidade de experimentar aquela melhora por conta de um início de tratamento feito ali às pressas, né? Numa dose maior, ok? E aí a gente vai pro ponto 5, o último desses 5 pontos, para aí a gente falar das 3 dicas, tá? Que aí você pode falar assim, mas Bruna, tô entendendo, tá? Tô entendendo tudo que você tá explicando, só que, poxa vida, eu não quero tomar um remédio que causa efeito colateral. Eu não quero isso pra mim. E isso é digno, é justíssimo, né? Claro que ninguém quer fazer uso de alguma coisa que cause algum desconforto, tá? Eu também, se eu pudesse escolher, né, assim, eu também não quero que nenhum paciente meu tenha nada de pior do que ele já tem quando ele me procura, né? E a gente, como médico, a gente faz sempre o máximo possível para isso, tá? O que a gente vai considerar sempre, né, assim, junto com o paciente, tá? São os prós e os contras de continuar tomando aquele remédio, né? Como eu comecei falando anteriormente. É claro que o ideal seria ter só o efeito bom do remédio e não ter nenhum outro incômodo, tá? Mas, por exemplo, se a dor de cabeça surge, vamos supor que dor de cabeça é um dos efeitos, às vezes dor de estômago leve, às vezes uma náusea mais leve, que é isso, as pessoas também acham que o efeito colateral é sempre uma coisa incapacitante, que vai acabar com a vida da pessoa, que ela não vai conseguir viver por, não, são 2 semanas, tá bom, vai passar, mas eu vou ficar 2 semanas sofrendo demais e sem conseguir fazer nada. Não é, na imensa maioria das vezes, começando com as doses adequadas, quando acontece costuma ser leve, tá? Tem casos, às vezes, que as pessoas são mais sensíveis, sim, mas a maioria das vezes quadros leves. Então vamos supor que essa dor de cabeça surja, por exemplo. O que você vai fazer? Você vai fazer junto com o médico, vocês vão avaliar, né, se aquele é um efeito que dá para tolerar ou não. E isso é muito também ouvindo, né, o paciente. O paciente vai dizer, para algumas pessoas, enfim, sentir dor de cabeça pode ser um incômodo muito forte, mesmo uma dor de cabeça mais leve, enfim. Cada um tem o seu nível de tolerância, de resistência à dor ou e algum outro desconforto, tá? E aí, sempre que possível, né, o que vai ser feito? Se percebe que, bom, esse efeito colateral, ele, ok, tá naquele tempo ali de 2 semanas, na primeira semana de adaptação, só que nossa, ele está incomodando muito. O que pode ser feito, inclusive, geralmente, né, se faz? Avalia a possibilidade de mudar a dose, às vezes diminuir um pouquinho mais, e aí, além de começar lento, começar mais lento ainda para um paciente, às vezes, que é mais sensível, né? Então, já teve caso, por exemplo, paciente não tolerar, a gente pega, compra em gota o remédio em solução oral, não são todos os remédios que dá para fazer isso, mas alguns dá. E aí vai botando uma gota por dia, e aí vai aumentando, dependendo da sensibilidade, dependendo do caso, podem ser feitos 1000 ajustes em relação a isso, tá? Outra coisa é isso, mudar o horário de tomada, né? Então, assim, às vezes o remédio de manhã, a pessoa começa a tomar de manhã, e aí começa a sentir, sei lá, um pouco de sono. Às vezes mudar o horário para de noite resolve o problema, que a pessoa tem um soninho dela à noite, acorda bem, trabalha bem, faz tudo bem, né? Então, a gente precisa lembrar também, para além desses efeitos, né, que a ansiedade também não tratada traz muito prejuízo, né? E quando a gente avalia o efeito colateral, se, poxa, vale a pena ele continuar ou não, a gente está considerando que do outro lado, não é, ou eu tomo esse remédio e fico com um monte de efeito colateral, ou eu não tomo esse remédio e sigo minha vida feliz e saltitante. Não.
né? A gente tem que ver que do outro lado tem também a ansiedade causando um monte de prejuízo e os malefícios, os efeitos colaterais ali, prejudiciais, né? Os malefícios do remédio, eles precisam ser considerados, porque como eu falei, geralmente são leves, geralmente tem um monte de ajuste pra gente fazer pra amenizar esse desconforto, tá? E aí, tem também um outro ponto importante que no caso dos tratamentos de muitos dos quadros de ansiedade, dos transtornos de ansiedade, tem uma questão que é o fator tempo de tratamento. Às vezes, por exemplo, libido. Libido é um efeito ali que, como eu falei, é relativamente comum, mas que não é todo mundo, tá? Então, tem remédios que impactam mais, remédios que impactam menos. Dos remédios que impactam mais, como eu já falei, em torno ali, os estudos que mostram, assim, taxa máxima, 30%. Então, assim, 70% das pessoas não vai sentir, mesmo com os remédios que estão mais associados à alteração de libido, tá? Então, não é todo mundo que tem. Mas, vamos pegar libido, que é um efeito, às vezes, tudo bem, as pessoas sentiram uma diminuição de libido, aí tem muita gente que fala, Bruna, tudo bem, não, assim, atrapalha, né, assim, não atrapalha tanto o meu dia a dia, mas, poxa, é incômodo, a gente sabe que a vida sexual faz parte também da vida das pessoas, né, de pessoas ali saudáveis, enfim, então, às vezes, esse efeito ali no longo prazo atrapalha, mas aí a gente tem que considerar um ponto muito importante. Muitas vezes, dependendo do caso, né, enfim, mas muitas vezes o tratamento de um transtorno de ansiedade com o uso do remédio, principalmente quando é um tratamento bem feito, né, assim, completo, feito da forma adequada, seguindo as diretrizes atuais de tratamento, e a gente vai falar bastante disso na maratona, né, quando o paciente realmente se apropria, tá fazendo tudo ali direitinho, tem pessoas, por exemplo, que passam 6 meses tratando, usando o remédio, tem pessoas que vão passar 1 ano, tem pessoas que vão passar 2 anos, e aí dependendo do momento ali e da intensidade desse efeito colateral, principalmente se for um efeito colateral um pouco mais leve, uma das coisas que entra também nessa questão da balança ali, da gente decidir se vale a pena continuar ou não, será que não vale a pena esperar um pouco, né, assim, esperar alguns meses para a gente garantir essa estabilidade? Claro, se foi um remédio que melhorou muito, a pessoa tinha crises de ansiedade todo dia, toda semana, deixou de ter, né, tinha sintomas físicos de ansiedade, dormia mal, melhorou, tá fazendo todo o tratamento direitinho, né, aí esbarrou num efeito colateral, qualquer que seja, que tá incomodando um pouquinho, é chatinho, a gente sabe que eu fico com meu coração apertado, mas às vezes a gente precisa colocar na balança e discutir junto com o paciente, né, conversar. Poxa, será que se a gente for pensar, vou ficar a vida toda com esse sintoma, com esse efeito colateral, né, melhor dizendo, é uma coisa, mas poxa, será que perto de todo esse ganho que eu tive, será que esperar mais uns meses, às vezes não necessariamente até pode ser que eu suspenda o remédio, que receba a alta do tratamento farmacológico, né? Pode ser que continue, mas daqui a um tempo a gente pode ter mais segurança, vai ser um momento mais seguro para diminuir a dosagem. E a gente sabe que muitos dos efeitos colaterais, efeito colateral geralmente depende da dose, então quanto maior a dose, maior o efeito. E aí se a gente, chega pegar os exemplos aqui, né, da fluoxetina, da sertralina que eu já citei. Então a pessoa que tá ali com 40 miligramas de fluoxetina e aí tá ali com incômodo, com efeito colateral, poxa, daqui a uns meses, quando for seguro reduzir para 20 miligramas, mesmo antes da pessoa suspender, ela provavelmente já vai ter uma melhora ali dos efeitos colaterais, né, então que estão incomodando. Então será que não vale a pena esperar um pouquinho, né, para começar a diminuir? Então esse também é um ponto muito importante que a gente sempre tem que colocar ali na mesa na hora de decidir, tá? Então, para você que chegou agora, né, recapitulando, para quem chegou depois, vou fazer aqui um mini resumo desses 5 pontos, tá? Depois você, como eu falei, vai ficar disponível aqui, mas vou falar das 3 dicas já, né, para colocar em prática, mas vou recapitular aqui os 5 pontos até agora, tá? Primeiro ponto que eu falei, todo remédio, tem tanto tempo, né? Todo remédio pode dar efeito colateral, inclusive fitoterápicos, tá? Todo remédio. Não é exclusividade dos tratamentos na psiquiatria, muito menos dos tratamentos para ansiedade, ok? Segundo ponto, a maioria dos efeitos colaterais acontece numa minoria de pessoas, tá? Isso também é muito importante. Terceiro ponto que a gente falou, a imensa maioria dos efeitos colaterais usados no tratamento para ansiedade
desaparecem depois de poucos dias, tá? Terceiro não, quarto, já perdi a conta, me ajuda, gente? Quarto ponto. A velocidade, né, com que o remédio é iniciado, tá? Ela pode intensificar, né, pode contribuir para a piora desses efeitos colaterais. E aí, né, foi o que eu falei, né? Começar numa dose menor sempre e ir aumentando só depois de alguns dias é fundamental para uma boa adaptação. A imensa maioria das pessoas. Demora um pouquinho mais, uns dias, umas semaninhas até chegar na dose. Demora, mas às vezes isso é um diferencial. Às vezes sem isso a pessoa ia tomar o remédio por 3 dias, não ia querer ver o remédio nunca mais, nem pintado de ouro, né? Porque teve desconforto. E o quinto ponto é sempre, em qualquer situação que surja efeito colateral, sempre vão ser avaliados os prós e os contras, a balancinha ali de prós e contras junto com o seu médico, tá? Então a gente vê, bom, se esse prejuízo, esse efeito colateral, se ele é muito intenso, se é mais brando, se dá para segurar um pouquinho, considerando que do outro lado teve uma melhora significativa, tá? Quando tem. Se, bom, tive efeito colateral e não melhorei nada com esse remédio, bom, fala com o seu médico, provavelmente não vai ser esse remédio, você vai continuar tomando, provavelmente vai ser outro, né? Se foi feito ali no tempo adequado. Ok, tudo certo? Bom, ó, tô vendo aqui várias pessoas mandando perguntinha aqui. Quem chegou depois, eu vou colocar um post lá dentro da comunidade exclusiva do nosso grupo fechado dos inscritos na maratona, nos meus maratonistas. Então já tem mais de 2.000 pessoas, 2.200 pessoas inscritas na maratona. Já são mais de 200 pessoas, 215, se eu não me engano, dentro da comunidade fechada. Então se você está inscrito na maratona, tem muita gente que está inscrito na maratona e não entrou no grupo, vai lá no seu e-mail, o link tá lá. A nossa comunidade é fechada só para quem tá inscrito, só para quem tá querendo o mesmo objetivo, para quem tá querendo melhorar da ansiedade, lá todo mundo com objetivo em comum, para trocar experiência e também para tirar dúvidas. Então, por quê? Porque eu vou, até pra live aqui não ficar muito longa, né? E também as dúvidas que forem surgir, eu vou tentar responder o máximo possível lá na comunidade. E as dúvidas que surgirem ficam lá para você consultar, para mais pessoas verem, tá? Então, as perguntas, dúvidas, anota aí num papelzinho, entra lá depois na comunidade e leva para lá, tá bom? Eu acho que eu consigo, depois eu vejo aqui se eu consigo responder nos stories algumas, tá? Mas bom, voltando, vamos lá para as 3 dicas práticas pra gente fechar, encerrar aqui, você entender, conseguir colocar em prática aí essa semana para talvez te ajudar um pouco mais, te dar um caminho ali se você tá enfrentando algum efeito colateral ali ou fica preocupado com isso no tratamento, tá? Vamos lá. Primeiro, se você já tem alguma preocupação sobre efeitos colaterais dos remédios, tá? Antes de ler a bula, converse com seu médico para tirar essas dúvidas na consulta. Ok? Falei até mais brando, até mais calma, que é pra entrar na sua cabecinha, tá? Não, se você já tem uma preocupação, não pega a bula e lê direto. Se quiser ler a bula depois. Mas conversa primeiro, tira as suas dúvidas com o médico na consulta. Não procura no Google, não procura. Tira as dúvidas com o seu médico. Porque às vezes, eu vi que isso aqui, que o remédio tal é perigoso para os rins, mas se você não tem uma insuficiência renal, se você já não tem um problema renal, não vai ter problema nenhum. Aí às vezes, Bruno, eu tenho cálculo renal. Não é esse tipo de alteração renal que causa, sabe? Então assim, a consulta é para isso, é para o profissional também avaliar seu caso, tirar suas dúvidas, suas preocupações em relação ao remédio. E aí depois, se for o caso, se você for daqueles assim que faz muita questão, aí você lê a bula depois dessa conversa, tá? Essa é a primeira dica prática para começar daí, tá? Lembrando, né, gente, que a bula é um ponto importante também, né? A bula, ela é um documento emitido pelo laboratório que fabrica ali aquela substância. Pra quê? É porque o laboratório é muito bonzinho, ele gosta de avisar pra todo mundo, né, assim, pra se precaver? Não. A bula, a parte de efeito colateral da bula, ela é para evitar processos. Então, se não tá na bula e você toma e você sente alguma coisa ali que começou depois que... tem gente aqui que já aprendeu, não procura mais.
Romina, ó, maravilhosa, ó. Romina, ó, tá? Alunos do Você Mais Leve, ó, estão me matando de orgulho que estão maratonando aqui, né? Já começaram a maratona até antes, todas as lives de aquecimento, ó, beijo pra vocês. Romina já tá alertando aqui, ó, o Google pode ser perigoso. Pois é, né? Que a gente joga lá, faz umas buscas lá no Dr. Google, sai já com a sentença de morte praticamente, né? Então, bom, voltando, a bula serve para o laboratório evitar processo. Porque se você vai tomar, você tomar aquilo ali, comecei a enxergar tudo amarelo com listrinha roxa depois que eu comecei a tomar o remédio X. Vejam lá mas o laboratório não me avisou, não sabia que poderia dar, vou lá, processo no laboratório. Principalmente nos Estados Unidos, outros países que essa cultura ali do processo, né, bem mais, né, forte do que aqui no Brasil. Os laboratórios fazem para se respaldar, tá? Então, o que acontece? E aí, justamente, tem lá, como eu falei, né? A gente começou falando no comecinho, vão ter lá sintomas, às vezes, efeitos, né? Melhor dizendo, que acontecem sei lá, 1 zilhão, né? 1 zilhão de pessoas, né? Que tomam remédio. Uma pessoa vai ter. Se foi relatado em algum momento, em qualquer lugar do mundo, algum efeito colateral, os laboratórios, eles têm, inclusive, essas centrais, né, para receberem essas notificações, automaticamente vai para lá. Sai um estudo de caso lá lá no Cafundó do Judo, qualquer canto do mundo, o laboratório ouve aquilo e ele vai botar na bula. Ok? Então, por isso, a gente tem que ter cuidado na hora de ler a bula. Às vezes, aí a cabecinha ansiosa, de pensamento catastrófico, já vai ver aquilo ali, nem olha em cima, né? Às vezes está lá muito raro, a pessoa já tem certeza que aquilo vai acontecer e já não quer tomar o remédio por conta daquilo, né? Enfim, então essa é a primeira dica, tá? Se for ler a bula, se for muito importante que o seu coraçãozinho lê a bula, leia, mas leia depois de tirar suas dúvidas com o seu médico, de perguntar, né? Se você tem uma dúvida específica sobre algum efeito colateral, pergunta na consulta, deixa o profissional te explicar isso, tá bom? Porque pode ser que no seu caso não tenha motivo nenhum para você se preocupar com aquilo, tá? Segundo, uma frasezinha para você gravar, anotar aí no seu caderninho e perguntar sempre pro seu médico ou pra sua médica, tá? Doutora, fulano, né? Se eu tiver algum efeito colateral diferente desses aí que você me explicou, o que eu faço? Simples, né? Mas tem muita gente que não pergunta, sai da consulta sem saber, às vezes o médico também não explica, e aí sai da consulta, não sabe. Aí dá de cara com algum efeito, algum desconforto, fica desesperado, para de tomar o remédio imediatamente, ou então não para, às vezes quando é pra parar de tomar, enfim. Então, pergunta sempre pro médico. Última pergunta, saiu com remédio novo, sempre pergunta. Olha, se eu sentir qualquer coisa, o que eu faço? O que você me orienta a fazer se eu sentir algum efeito colateral diferente desses que você me explicou, tá? Porque cada caso é um caso. Que eu poderia dar uma orientação aqui pra vocês. Olha, a gente sentiu um efeito colateral, né? Live sobre efeito colateral. Como lidar? Ó, para de tomar. Ou então, continua tomando, porque vai passar. Só que cada caso é um caso, né? Cada médico vai funcionar de um jeito também, desse contato entre as consultas, por exemplo, se for o caso. Cada serviço também, por exemplo, se você faz tratamento no SUS, se você faz tratamento numa clínica, né? Cada serviço, cada instituição vai ter também uma orientação diferente em relação a isso, tá? Com os meus pacientes, Bruna, com os meus pacientes, eu sempre oriento, sempre explico tudo que eu considero importante. Dou espaço para o paciente perguntar, ficou com alguma dúvida, ficou claro, tem alguma preocupação em relação ao remédio, está confortável, né, com o tratamento dessa forma, tem alguma coisa que te deixa ali, pergunto tudo isso, faço tudo isso. E mesmo assim, quando eu começo um remédio novo, eu sempre peço para o paciente me mandar um e-mail depois de alguns dias para me dar notícias de como ficou. Então eu sempre acompanho e monitoro isso de perto, mesmo antes da consulta, tá? Porque, enfim, se acontecer qualquer coisa, às vezes é uma coisa simples, falar, diminui a dose, espera um pouquinho para poder aumentar. Às vezes uma orientação simples, a pessoa já consegue adaptar, como a gente já aprendeu, né? Consegue tolerar um pouco melhor, passa por essa adaptação e fica ótimo, o tratamento segue as mil maravilhas depois. Ou se esbarra realmente em alguma coisa desconfortável, a gente já ganha tempo. Então, essa é a forma com que eu faço. Mas cada profissional vai trabalhar de um jeito, tá? Então, por isso, sempre pergunta, faz essa perguntinha pro médico. Se eu sentir qualquer coisa,
o que você me... Se qualquer coisa não, se eu sentir alguma coisa, um efeito colateral diferente desses que você me orientou, ou se não melhorar, você me orienta a fazer alguma coisa, que eu venho aqui, eu falo com a sua secretária, eu paro de tomar, sabe? Então, dependendo da situação, dependendo do seu médico, dependendo de onde você faz tratamento, tá? Isso pode ser diferente. No SUS, por exemplo, né? Talvez se você faz o tratamento no SUS, talvez você não tenha esse acesso direto ao seu médico entre uma consulta e outra, né? Então pergunta sempre como você deve agir nessas situações, tá? Você vai lá em algum horário específico, né? Depois no final do turno, ele atende por encaixe, ou ele já te orienta previamente, né? Você sabe que a possibilidade de você conseguir acessar é mais difícil entre uma consulta e outra. Pergunta o que você tem que fazer, tá? É responsabilidade do profissional que prescreve o remédio te orientar o que fazer com qualquer efeito do remédio, seja efeito positivo, seja efeito negativo, tá? Não fica com vergonha de perguntar. E terceira dica, faça a sua própria balancinha de prós e contras, como eu falei, tá? Sempre que possível, espere pelo menos umas 2 semaninhas ali para ver se realmente esse efeito colateral não vai melhorar, como eu falei. A imensa maioria melhora com o passar dos dias. E aí, passou aquelas 2 semanas, se não melhorar, conversa com seu médico para ver se tem algum ajuste que possa ser feito, tá? Antes de você condenar o remédio, tá? Às vezes, como eu falei, né? Uma pergunta que você faz, né? Ele te orienta, você diminui muito as chances de precisar interromper o tratamento por causa de um desconforto que esteja te atrapalhando, tá? Então, com tudo isso em mente, eu vou te convidar agora para ir lá na nossa comunidade secreta maravilhosa, só para os inscritos na maratona. Eu vou colocar um post lá daqui a pouquinho, terminando aqui. Pra não falar aqui imediatamente, vou só beber uma água, que eu tô seca, esqueci de encher minha garrafinha. Mas eu vou colocar um post lá na comunidade, e aí pra a gente colocar as dúvidas e vocês colocarem as perguntas. Eu vi que muita gente colocou pergunta aqui. Coloquem lá dentro da comunidade, e aí ao longo do dia eu vou lá pra tirar as dúvidas que tiverem, que forem surgindo por lá, tá bem? Como eu sempre falo, eu tô aqui, eu já tô fazendo a minha parte, agora é com você de assistir, reassistir para quem chegou depois, né, perdeu. A gente falou de 5 pontos ali muito importantes, dei 3 dicas ali práticas para você colocar em prática para poder te ajudar a lidar melhor com os efeitos colaterais, né? Então assiste, reassiste, não só essa live, mas as outras 3 que tiveram, tá? Participa lá na comunidade, assiste as aulas da maratona que começa semana que vem, segunda-feira, tá chegando, tá? E bom, se você já se inscreveu na maratona e ainda não tá na comunidade, como eu falei, o link de acesso tá no seu e-mail. Quem recebeu o boletim da leveza também recebeu hoje, né? Em todos eu tô mandando das últimas semanas. Nos grupos de WhatsApp também, você que tá no grupo do WhatsApp dos inscritos, né? Tá lá também o link pra comunidade, tá? Como eu falei, já são mais de 200 pessoas lá, 200 e tantas, compartilhando experiência, tirando dúvida, então tá bem legal. Aproveita esse espaço, que é um espaço único, que não vai ficar, não vai continuar depois da maratona. Acabou a maratona, encerra. Então é uma oportunidade que você tem para tirar dúvida comigo e para conhecer histórias e experiências de outras pessoas que passam a mesma coisa que você, tá? E lembrando que essa semana a gente ainda vai ter mais live de aquecimento, amanhã e quinta-feira, sempre ao meio-dia. O tema de amanhã é: possível ter crises de ansiedade mesmo depois do tratamento, mesmo fazendo tratamento? Será que é possível? E se for possível, o que a gente pode fazer quando isso acontece? Tema de amanhã, ok? Se você gostou da live de hoje, dessa aula, compartilha com seus amigos, com a sua família. Se você faz um tratamento e aí tem um familiar ali que fica implicando com o tratamento, fica falando do efeito colateral do remédio, manda também essa live lá no grupo da família, depois o link vai ficar disponível, tá? Compartilha com todo mundo, com um amigo que esteja precisando desses esclarecimentos, tá? E eu te espero amanhã. Um beijo!